Meu amigo e minha amiga, eu sou o pastor João Luiz e nesse ano estou comemorando meus 60 anos de idade e 42 de ministério. Esse DVD, nós esperamos que ele chegue em sua casa, chegue em sua vida e te ajude, porque o que nós vamos mostrar, o que nós vamos falar para você aqui, é uma história de uma vida que começou, como sempre, do nada, do zero, que poderia ter tido um final bem pior, mas graças a Deus, nós hoje podemos dizer que somos mais do que vencedores. Então, o senhor, a senhora, o jovem, a criança, você que está sentadinho aí me assistindo, preste muita atenção, porque é a história de uma vida que, com certeza, servirá de exemplo para você, para a sua fé e para o seu dia a dia. Eu espero que você se sinta bem e assista com prazer o DVD Mais que Vencedor. Eu nasci em Itajaí, Santa Catarina. Sou filho de uma família, 7 pessoas. E logo no início, quando criança, meus pais já se separaram e a gente começou a viver uma fase muito difícil de nossa vida. E um dia se instalou ao lado de minha casa um circo e eu fiz então amizade com esse pessoal do circo e quando eles foram embora, com 8 anos de idade, eu fugi com eles, deixei minha casa, deixei minha família e o circo foi para o Paraguai. Ficamos lá algum tempo, no Uruguai mais algum tempo. Depois eles tiveram que voltar para a Rússia e não podiam me levar e me deixaram abandonado nas ruas do Paraguai. E eu vivi durante muito tempo procurando um caminho, uma saída. Atravessei países a pé, como mendigo, como criança de rua, até que cheguei, não sei como, de carona com um caminhoneiro, no interior de São Paulo. E ali eu comecei a viver uma tragédia muito grande. Eu tive 12 internamentos na FEBEM, de todos eu fugi e em todos eu apanhei. Por último, eu fui internado numa clínica de louco e lá eu era tratado como louco sem ser. Levava choque, tomava medicamentos 20, 30 por dia, vivia amarrado, uma situação muito triste. Até que um dia eu tentei um suicídio tomando 100 cápsulas de um medicamento conhecido na época como Doloxene A e 2 vidros de remédio para aumentar a pressão. E nessa tentativa de suicídio, eu fiquei 110 dias em coma. Quando me acordei no hospital, uma coisa horrível, um hospital de jaulas, de choque elétricos, uma verdadeira prisão, já 6, 7 anos sem ver família, nem pai, nem mãe, nem irmãos, mais nada, meu mundo era outro, não sabia mais onde estava. Quando um dia um senhor chegou naquele hospital para visitar, na verdade, o seu filho, que tinha perdido o juízo no ensaio de uma escola de samba. E ele chegou na cama do hospital para mim, perguntou meu nome e disse para mim assim: moço, Jesus te ama. E eu disse então, se Jesus me ama, por que eu estou aqui no hospital de louco, sendo tratado como louco? Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, não tenho família. No dia de visita
todo mundo recebe visita, menos eu. E ele insistiu e disse: Jesus te ama, e ele vai mudar a história da sua vida. E eu permiti que aquele senhor, que até hoje eu não sei quem é, só sei que era um militar do Corpo de Bombeiros, fizesse uma oração por mim. E depois daquela oração, eu comecei a recuperar as coisas de uma maneira tão rápido, tão ágil. Deus começou a agir de maneira tal que quando o psiquiatra me chamava para ouvir, para perguntar as coisas, para as audiências, eu comecei a me lembrar minha cidade, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha idade. E um dia eles me chamaram para uma das audiências e, para minha surpresa, lá estava minha mãe. O serviço social descobriu a minha família em Santa Catarina e a minha mãe foi me buscar. E eu ganhei alta, embarquei no ônibus e vim para casa com ela. Eu cheguei em casa pesando 38 quilos, com 16 anos de idade. Era um monte de osso. E eu então saí um dia de tarde pelas ruas da cidade e encontrei um homem montando um circo. Novamente, o circo na minha vida. Aquele homem montando um circo sozinho. E eu disse para ele: isso é um circo? Ele disse: é. Eu disse: eu posso ajudar? Ele disse: pode. E eu fiquei lá ajudando a montar as estacas, levantar a lona. E ele disse: olha, de noite, você é meu convidado, você vem, você não vai pagar nada. E quando chegou a noite, eu caminhei, era longe, cheguei no circo, era um circo diferente. Tinha um tablado de madeira, uma pessoa com uma guitarra e cadeiras, bancos. E já na primeira noite, muita gente sentada. E eu ali percebi então que eu estava numa igreja. Era a inauguração, era o primeiro dia da Igreja do Evangelho Quadrangular em Itajaí, Santa Catarina. No primeiro dia eu entrei na igreja e no primeiro culto eu me converti. Eu fui uma das primeiras pessoas que me converti na igreja de Itajaí. E depois comecei a servir a Deus. Chegou o dia de marcar o batismo, 6 meses depois, e eu chamei minha mãe, conversei com meu pai e disse: olha, eu agora sou crente em Jesus, eu vou me batizar e vou servir a Deus. E eu me lembro que minha família disse: bem, a gente não queria maconheiro em casa, não queria louco em casa, não queria perdido em casa, e muito menos queremos crente. Só que Deus levantou uma senhora, uma irmã em uma favela violentíssima, chamada Matadouro, mas foi lá, num barraco, que aquela irmã me deu abrigo, e eu vivi ali o início da minha fé, eu vivi ali o início da minha conversão. Nós orávamos à noite, junto com ela, com os vizinhos, com os filhos, fazíamos vigília, e eu já comecei a cantar os corinhos da igreja, cuidar da mocidade. Logo Deus começou a me usar, até que um dia eu disse ao meu pastor, chamava-se pastor Epifânio Rocha de Almeida: reverendo, eu quero ser pastor, eu quero pregar o evangelho. E aquele homem, ele gostou de mim e me levou para a casa dele. Eles não tinham filhos e eu praticamente fiquei na casa deles como filho. Aos 17 anos, eu disse para ele: eu quero assumir uma igreja. E ele disse: João, vamos fazer um teste. E há uma cidade chamada Navegantes, em Santa Catarina, e o pastor de Navegantes, ele tinha saído para a sua lua de mel, ele tinha casado, e eu fui pregar em Navegantes. Atravessei o rio, era de bateira, de canoa, e quando cheguei lá numa igrejinha de madeira, uma média de 40 pessoas, não tinha luz elétrica, e eu estava pregando, cantando alguns corinhos, e
Deus me mostrava uma luz que brilhava na cabeça de uma criança. E eu não sabia o que era aquilo, e eu continuava pregando e tinha uma luz acesa na cabeça daquela criança. Mas não tinha luz elétrica naquela igreja. E eu então disse, irmã, eu estou vendo uma luz acesa sobre essa criança, eu não sei o que é. E ela começou a chorar e disse, missionário, eu trouxe a minha filha do hospital para morrer em casa. Ela tem câncer no pulmão. E naquela época o câncer era fatal. E eu então fiz uma oração, do jeito que sabia fazer, oramos por aquela criança, e quando chegou no domingo, o pastor disse, Joãozinho, você volta lá em Navegantes e faz o culto até o pastor chegar. E quando eu atravessei o rio e cheguei em Navegantes, tinha uma média de umas 400 pessoas me esperando. E eu fiquei assustado e quis saber o que era e perguntei para uma senhora e ela disse, olha, sabe aquela criança que o senhor viu uma luz sobre ela e orou por ela, que ela veio para morrer em casa? Eu disse, sei. Ela foi curada naquela mesma noite. Ela teve um suador, ela suou a noite inteira. Pela manhã a família levou de novo para o hospital e eles disseram 2 dias depois que trouxesse para casa que ela não tinha nada. E com aquele milagre, Deus começou a me usar ali em Navegantes, e eu comecei a ficar meio que conhecido como menino prodígio. Eu ia pregar nas igrejas, eu era convidado para pregar e Deus operava milagres, cegos eram curados, paralíticos andavam. E aí um dia eu disse, pastor, eu quero ser pastor, eu quero assumir uma igreja. Naquela época ele disse, olha, eu não vou mandar você para uma igreja solteiro, né? Eu não sabia ler, porque nunca frequentei uma sala de aula, eu não sabia falar corretamente, eu ouvia para depois repetir, e ele disse, você é muito magrinho e solteiro, ninguém vai confiar no menino magro, solteiro, sozinho. Eu disse, é por isso, não tem problema. E em questão de 6 meses eu arrumei uma namorada, namorei, noivei, casei, e fui assumir a minha primeira igreja. Sofri em todas as obras, congregações, Ilhota, Gaspar, Canelinha, São João Batista, toda aquela região de Santa Catarina. E ao me casar, eu fui nomeado para assumir a Igreja do Evangelho Quadrangular em Palhoça. E o que tinha Palhoça? Tinha passado 22 pastores, a igreja estava fechada, não havia nada, não havia nenhum irmão, não havia ninguém. E no próximo bloco eu conto para você o que Deus fez na cidade de Palhoça.